Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa quarta e última teleaula da disciplina de Geometria Plana. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, venho trabalhando com você no decorrer dessa disciplina, quase finalizando a nossa disciplina, né? Passamos aí por tantos outros conteúdos, onde nós viemos construindo alguns conhecimentos relacionados à geometria. E hoje, na nossa aula de número 4, nós vamos falar de perímetro e área. Então, para que a gente possa fechar essa disciplina, nós vamos trazer todos os conceitos relacionados a como calcular um perímetro, o que é o perímetro, a área, né, a partir de figuras planas e como nós podemos calcular a área dessas figuras, assim como também resolver algumas situações que possam ser aplicados esses conteúdos. Então, de início, gosto de apresentar o nosso resumo para que você também possa se situar com o seu material. Lembrando que se eu estou falando de unidade, né, de aula 4, estamos falando na unidade de ensino de número 4, lá do seu livro. Então, todos os conhecimentos que nós estamos vendo aqui, você também pode aprofundar lá no seu material. E hoje nós vamos trabalhar então conteúdos, conceitos relacionados ao perímetro, área. Novamente nós vamos falar aí de polígonos, o que é uma região poligonal, como que nós podemos calcular o que a gente precisa ter de conhecimento para saber calcular o perímetro e para saber calcular a área de uma figura geométrica. Então, esses conhecimentos serão necessários para que a gente possa conseguir aí dar conta de todo o nosso conteúdo. Reforçando a importância também dos conteúdos passados. Por quê? Porque quando a gente começa a falar aí, conforme a gente vai aprofundando na geometria, outros conceitos também vêm sendo engajados e a gente precisa ter conhecimento. Tá, ok? E como a gente vai trabalhar de como a gente pode entender e compreender esses conceitos e como eles podem ser aplicados no nosso dia a dia, eu trouxe duas representações que são bem simples, né? Que eu acho que você já deve ter tido contato. A nossa primeira representação, eu tenho uma planta baixa de uma construção, de uma casa, enfim. E quando a gente começa a observar essa planta baixa, é possível identificar, então, os lados, né, como que é composto esses cômodos, e tudo isso nós podemos trabalhar aí a parte tanto de área quanto de perímetro, assim como nessa segunda representação, onde nós temos um campo de futebol composto aí por tantas figuras, né, geométricas, além do que temos medidas que são significativas, que são importantes, podemos calcular aí tanto o perímetro quanto a área deste campo e assim então utilizar esses conceitos que nós vamos ver hoje. E como eles às vezes a gente já utiliza no nosso dia a dia de forma intuitiva e claro que hoje na nossa aula nós vamos trazer aí de uma forma mais formalizada, que é a matemática, quando nós estamos falando aí da nossa geometria plana. Teremos Kahoot na nossa aula de hoje, então para quem quer participar aí, eu acho que é bem importante que você tenha então esse contato com o nosso Kahoot. Tá? Então, o que é importante? Você já vai baixando aí o teu aplicativo. Quem não tem o aplicativo pode entrar no site kahoot.it, tá? Então, o código é 638254. Então, já vai baixando o aplicativo, já vai entrando aí no nosso site, para que você possa colocar esse código, para que na hora que a gente for fazer o nosso momento de interação com o nosso Kahoot, você já esteja preparado e pronto para competir e quem sabe o seu nome aparece aqui na nossa aula de hoje. Então, não perca, já vai agilizando, porque na hora que a gente der um start aqui, eu quero que você esteja conectado no nosso Kahoot. Onde o nosso Kahoot hoje vai trabalhar é a parte de aplicações com áreas e perímetros. Então, eu espero que tenha ficado claro para você essa nossa introdução da aula de hoje. Perímetro. Então, quando nós estamos falando de perímetro, primeiramente nós temos que nos reportar, relembrar das figuras geométricas planas, que é o que nós já vimos, né? Então, enfim, em todo o nosso conteúdo. E quando a gente fala de perímetro, nós temos que considerar o seguinte, que é uma definição utilizada. Vamos lá. O perímetro, vamos considerar então o nosso polígono. Aqui nós temos o polígono, né, neste caso, denominado como B1, B2, B3, B4 e B5, onde nós vamos ter aí diversos lados com as suas medidas
E quando a gente está se referindo ao perímetro desse polígono que nós estamos trabalhando aqui, vai ser a soma das medidas de todos os seus lados. Então, é algo que a gente não pode confundir. Se eu estou falando de perímetro, automaticamente eu tenho que lembrar, referir-me à soma de todos aqueles lados. Então, aqui não importa a quantidade de lados que tem o seu polígono. No caso, nós estamos trabalhando com um tipo de polígono específico e nós temos medidas desses lados. Então, se, por exemplo, tiver aí uma atividade, um exercício em que eu precise calcular o perímetro dessa figura, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar as medidas de todos esses lados. Mas antes de fazer essa soma, eu quero deixar aqui uma dica, eu quero que você tenha muita atenção, tanto para o perímetro como qualquer outro cálculo que nós formos trabalhar, em que a gente esteja envolvendo medidas, é que a unidade de medida que você está trabalhando tem que ser a mesma. Então, se eu vou somar centímetro, eu tenho que somar com centímetro. Metros, nós vamos somar com metros. Às vezes aparecem algumas pegadinhas e alguns problemas, e a gente às vezes não se atenta e acaba somando unidade de medidas diferentes. E isso é muito preocupante porque a gente acaba chegando numa resposta que não é a correta. Tudo bem? Então, vamos voltar, para que a gente possa calcular, então, o perímetro dessa figura. O perímetro dessa figura, então, vai ser 2 mais a medida deste outro lado, 4, mais a medida do outro lado, 7, deste outro lado, 3, mais a medida deste outro lado, que é 5, mais a medida deste outro lado aqui, que é 1, e fechando, então, o nosso 2 que nós já tínhamos somado, que já está aqui. Não importa a ordem com que eu estou fazendo o somatório, tá? O importante é que nós façamos a soma de todas as medidas. Então, se eu for somar aqui, 2 com 4 dá 6, mais 7, mais 3, mais 5, mais 1, nós vamos ter como total 22 o quê? Reparem que todas as minhas medidas eu estou trabalhando com centímetros, então são 22 centímetros o perímetro dessa minha figura. Nós temos agora como calcular o perímetro de polígonos regulares. Quem são esses polígonos regulares? Então, retomando aqui, lembrando que quando nós estamos falando de polígonos regulares, nós estamos falando daqueles polígonos que têm algumas características, que é a parte do retângulo, do quadrado, do triângulo. São alguns polígonos com que a gente tem mais contato e que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Então, vamos lá para o nosso primeiro polígono, que no caso aqui é o nosso polígono, é o nosso retângulo, tá? Só desconsiderando que geralmente quando a gente fala de polígonos regulares, é que eles têm aí todos os lados, e os ângulos com as mesmas medidas. No caso, nós podemos excluir o nosso retângulo aqui desses polígonos regulares. E se eu quero calcular o perímetro dele, considerando que eu estou chamando este lado, de B, ou seja, o comprimento de B, a minha largura de H, automaticamente eu tenho uma outra medida como sendo B, aqui também como sendo H. Então, isso seria o mesmo que eu somar H mais B mais H mais B, ou seja, somando todos os lados desse meu polígono. Ou seja, eu tenho 1, 2B, que é o que nós temos aqui, e 1, 2H. Já que eu tenho 2 em ambos os membros, eu posso colocar esse 2 em evidência, restando então o B mais H. Claro que a gente pode optar também pelaquela escolha de quando a gente pode trabalhar a soma de todos os lados e calcular normalmente. O quadrado, que é um polígono que tem todos os seus lados iguais, nós vamos chamá-lo aqui de L, Lembrando que se eu estou calculando o perímetro do meu quadrado, é como se eu somasse L mais L mais L mais L, porque todos os seus lados têm essa medida L, ou seja, 4L. Dando continuidade no perímetro dos nossos polígonos regulares, aqui nós temos o nosso triângulo, o triângulo equilátero, que é aquele triângulo em que nós temos todos os lados congruentes com as mesmas medidas. Então, eu posso dizer que o perímetro do meu triângulo equilátero vai ser lado, ou seja, igual a 3Ls. O hexágono, que já é uma figura que tem 6 lados, também todos com os seus lados medindo L. É como se eu somasse 6 vezes
esses lados, que no caso aqui está sendo representado por L, então como sendo o perímetro do hexágono 6 vezes a medida de cada lado, e de uma forma mais generalizada nós podemos dizer que o perímetro de polígonos regulares é igual ao número de lados vezes a medida daquele lado. Então, independente de quantos lados nós tenhamos, contanto que ele tenha aí todos os lados com a mesma medida, nós podemos generalizar utilizando aqui esta fórmula. E considerando a nossa circunferência, que é algo que a gente utiliza também bastante, então como a gente viu até o slide anterior, quando a gente está falando dos polígonos regulares, que são aqueles polígonos que têm todos os seus lados congruentes, nós podemos generalizar o seu perímetro como sendo o número de lados vezes a medida de cada lado. Lembrando que quando eu estou falando de circunferência, retomando que a circunferência é somente o contorno. Então, é como se eu estivesse calculando o comprimento da minha circunferência, ou seja, o perímetro da minha circunferência. Então, se eu estou falando de circunferência, nós vamos sempre relacionar ao comprimento da circunferência. Diferente de quando eu estou falando do círculo, porque quando eu estou falando do círculo, eu vou falar da área do círculo, que é o todo. Tá? Então, é importante que a gente entenda e compreenda essa diferença. Então, voltando para que a gente possa determinar o comprimento da circunferência, tem uma demonstração no seu livro que você pode tirar aí o passo a passo, que quando a gente consegue, a gente consegue inscrever todos os polígonos regulares dentro de uma circunferência, conforme a gente vai aumentando o número de lados desses polígonos, mais ele vai se aproximando da circunferência, que é como se a gente estivesse tendendo a ela, aquele comprimento. Então, claro que tem toda a demonstração aí no seu material, se você tiver curiosidade, mas o importante é que você saiba que a fórmula que a gente utiliza para calcular o comprimento da circunferência é 2π vezes o r, que é o raio da nossa circunferência. Então, nós utilizamos essa fórmula para que a gente possa calcular aí o comprimento da minha circunferência, pensando aí no perímetro dela. Então, não esqueça dessa fórmula e se você tiver curiosidade para ver como é essa demonstração, acompanhe no seu livro. Situação problema 1. Então, aqui nós temos agora uma situação onde nós vamos aplicar alguns conceitos relacionados, então, ao perímetro. Vamos lá. O perímetro de um triângulo equilátero corresponde a 5/6 do perímetro de um quadrado que mede 9 por 9. Então, tem algumas características aqui que nós temos que ter atenção para que a gente não erre na hora de resolver essa situação. E a pergunta é, qual é a medida em metros? Cuidado, aqui ele está pedindo em metros e aqui nós estamos trabalhando em centímetros. Temos que estar atento a isso. Então, qual é a medida em metros dos lados desse triângulo equilátero? Primeiramente, conhecimentos básicos da geometria que a gente precisa ter. Se eu estou falando de triângulo equilátero, nós precisamos saber que um triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os seus lados e ângulos congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Professora, se eu não sei essa classificação que é um triângulo equilátero, eu já não consigo resolver essa situação. Tá vendo como é importante a gente ter conhecimento de todos os conteúdos para que a gente possa ir avançando. Diante disso, voltando então para a nossa situação, que eu já sei o que é um triângulo equilátero, nós temos que ele corresponde a 5/6 aí do perímetro de um quadrado de 9 por 9. Então, aqui nós temos as duas representações. Eu tenho que o meu triângulo, cada lado dele vai medir 9 centímetros, tá? E eu tenho, só colocando os lados aqui do meu quadrado, e eu tenho que o meu triângulo equilátero, então, tem todos os lados iguais, mas tem uma característica. Ele diz o seguinte, que o perímetro do meu triângulo, ele é igual a 5/6 do perímetro do quadrado.
Então, nós vamos calcular o perímetro do quadrado e, a partir desse perímetro, a gente consegue identificar o perímetro do meu triângulo. E assim, sabendo, então, a medida de cada lado. Então, o que a gente tem aí? Qual é a característica que nós podemos trabalhar? Primeiramente, qual é o perímetro do meu quadrado? 4 vezes a medida de cada lado, que vai ser 9 centímetros. Então, eu tenho que o perímetro vai ser 36 centímetros, o perímetro do quadrado. Substituindo aqui agora, eu tenho que o perímetro do meu triângulo é igual a 5/6 vezes o perímetro do meu quadrado. Quem é o perímetro do meu quadrado? 36. Aqui nós podemos fazer, claro, uma simplificação, simplificar o 36 com 6, ou fazer também a multiplicação do 5 por 36, que vai dar 180 divididos por 6, ou seja, o perímetro do meu triângulo vai ser igual, então, a 30. Se eu sei que o perímetro do meu triângulo é 30 e eu tenho 3 lados com a mesma medida, quer dizer que cada lado mede 10 centímetros. Mas nós temos uma característica na nossa situação problema, que qual era? A nossa situação problema pedia para que nós tivéssemos que encontrar o lado daquele triângulo, a medida dele, em metros. Então, não tem problema, eu utilizei a unidade de medida em centímetros, para que a gente encontrasse a medida desse lado, mas eu ainda preciso converter para metros. Esse tipo de situação, às vezes, acontece muito em concursos, em pegadinhas de exercícios, e a gente tem que estar atento. Por quê? Senão a gente pode cair nessa pegadinha e não conseguir chegar na resposta correta, ou marcar mesmo aquela alternativa que é incorreta. Tá legal? Então, voltando. Então, o que nós temos? Que 10 centímetros... Então, 10 centímetros é igual a 0,1 metro. Quer dizer que a alternativa correta para a medida de cada um dos lados é, então, 0,1 metro. Então, utilizando os nossos conhecimentos. Outra coisa que a gente tem que ficar esperto é que, às vezes, a própria atividade também faz com que a gente acabe deslizando. Por exemplo, eu não fiz ali a regrinha de que o perímetro do triângulo é igual a 5/6 do perímetro do quadrado. Às vezes a gente chega ali na resposta do perímetro e acaba achando que aquela é a resposta correta. Mas não, a situação problema, neste caso, está pedindo a medida do lado daquele triângulo. Então, a gente tem que estar esperto a esses detalhes para que a gente não erre, então, a nossa situação. Áreas. Nós vamos falar do que é área, como que a gente pode calcular a área quando nós estamos pensando em figuras planas. Então, quando a gente está falando de área, vamos lá, vamos ao quadro. Primeiro, a gente precisa entender o que é uma região poligonal e o que é um polígono, tá? Então, essas são as primeiras características que nós precisamos pensar quando estamos falando aí de áreas. Primeiramente, quando eu falo de polígono, geralmente nós vamos falar somente do contorno que compõe aquela minha figura. Quando eu falo de região poligonal, a própria ilustração aqui traz para nós, é o todo, é aquela região preenchida. Até eu gosto de resgatar bastante quando eu estou falando com os meus alunos, que quando a gente está falando de área, imagine que a gente está preenchendo aquele espaço, porque ainda existem muitas pessoas que confundem o perímetro e a área. Então, quando a gente está falando de perímetro, eu estou falando da soma de todos os lados de uma figura. Quando eu estou falando de área, nós temos que pensar no todo que preenche aquela figura. Até eu lembro de algumas atividades que eu fazia bastante, eu até faço com os meus alunos, que é quando a gente pede para pintar alguns quadradinhos para que a gente possa preencher aquela área. Então, não esqueça mais que quando nós estamos falando de área, nós precisamos pensar no preenchimento, no perímetro, no contorno, tá? Então, voltando, uma região poligonal é a reunião de um número finito de regiões triangulares, ou seja, elas não são sobrepostas, então elas sempre vão estar uma do lado da outra,
e coplanares, porque elas estão aí no mesmo plano. Então, um exemplo que a gente sempre costuma brincar, até uma outra atividade que eu faço bastante com os meus alunos, é pedir para que ele consiga desenhar quantos triângulos dentro daquela figura. Geralmente, quando nós estamos trabalhando com a geometria plana, principalmente com os polígonos regulares, uma das principais características é quando a gente consegue encaixar quantos triângulos dentro daquela figura. Geralmente ele é composto por uma quantidade de triângulos que acaba trazendo aí tantas relações, principalmente envolvidas então a nossa área, tá? Então, fica a dica, retomando aí um conteúdo que você já deve ter visto na educação básica. Então, a primeira área que nós vamos ver é a área do retângulo. Então, se nós estamos falando de área, lembrando que a área é o todo, vamos considerar esse retângulo A, B, C e D. Então, nós temos aqui que a área do retângulo vai ser essa base, né, esse comprimento, vezes essa altura ou largura, como você optar a chamar. E nós podemos trabalhar com alguns exemplos numéricos. Vamos imaginar que esse B aqui seja 10 centímetros e o meu H seja 5 centímetros. Olha uma característica, uma particularidade de quando nós estamos calculando a área, nesse caso, desse retângulo. A área do retângulo, então, vai ser aqui a base, né, que é 10, vezes a minha altura, que é 5. Só que nós temos uma característica que nós temos que levar em consideração. O meu 10 está em centímetro e o meu 5 também está em centímetro. Então, a área desse retângulo vai ser 10 vezes 5, 50. E quando a gente faz centímetro vezes centímetros, lembrando de regrinha básica de quando a gente está trabalhando com potenciação. Então, eu tenho bases iguais que estão se multiplicando. Aqui é como se eu tivesse o expoente 1. Bases iguais multiplicando, eu copio a minha base e somo os meus expoentes. 1 mais 1, 2. Quer dizer, então, que quando nós formos trabalhar com área, esse resultado aqui vai ser centímetros quadrados. Claro que em alguns exemplos nós podemos ter aí metros quadrados, decímetros quadrados, tudo depende da unidade de medida que você esteja trabalhando. Mais uma vez, eu gosto de reforçar aqui. Tem atividades que às vezes coloca só centímetro e só coloca os centímetros quadrados. E a gente precisa saber que se eu estou falando de área, existe a multiplicação dessas duas unidades de medida. Tá legal? Então, fiquem espertos aí, porque quando eu estou trabalhando com perímetro, é como se eu estivesse somando 1 centímetro mais 1 centímetro. Então, continua normal o expoente, mas na área vai ser elevado ao quadrado. E mais uma vez, precisamos estar atento às unidades de medidas. Aqui eu estou trabalhando com centímetro, continua minha multiplicação normalmente. Tudo bem? Voltando, nós temos aqui a área do nosso quadrado. O quadrado é aquela figura que tem todos os seus lados congruentes, né? E se eu estou falando de área, a área vai ser lado vezes lado. Então, eu podia ter aí um quadrado em que o lado dele fosse igual a 4 centímetros. Então, aqui só arrumando, tá? Que é o nosso A. A área, então, do meu quadrado vai ser 4 vezes 4, ou quem preferir, 4 ao quadrado, né? E 4 vezes 4 é 16. Só que eu estou trabalhando com centímetro, então é 16 centímetros quadrados. Dando continuidade nesses cálculos com área, nós temos aqui o nosso paralelogramo. E olha que interessante quando a gente está falando do nosso paralelogramo, que é essa representação que nós temos aqui. Reparem que nós temos uma base, nós temos uma altura, tá? No nosso paralelogramo. E eu posso tirar esse meu triângulo, movimentá-lo e encaixar do outro lado da minha figura. Quando eu faço esse encaixe, nós vamos ter um retângulo. Então, a área do paralelogramo coincide com a área do nosso retângulo, que é base vezes altura. Então, eu podia ter aqui um paralelogramo de base igual a 3 centímetros e altura igual a 2 centímetros. Então, a área desse paralelogramo vai ser 3 vezes 2 centímetros, que é igual a 3 vezes 2, 6
centímetros quadrados, tá? Só trazendo alguns exemplos. Então, assim como a área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo, nós temos também a área do nosso triângulo. Então, mais uma área que é importante aí que você anote. Aqui a nossa área do nosso triângulo é algo que a gente pode pensar o seguinte. Do mesmo jeito que nós movimentamos uma parte da figura ali no paralelogramo, nós vamos movimentar aqui no nosso triângulo. Olha o que a gente pode observar, que esse triângulo que nós temos aqui, ABC, pode ser encaixado do outro lado, formando um paralelogramo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o triângulo é a metade da área do meu paralelogramo. Mas quanto era a área do meu paralelogramo? Base vezes altura. Não é metade? Por isso que a área do triângulo vem dividindo por 2. Então, eu poderia ter aqui um triângulo com base igual a 2, altura, vamos colocar 2 centímetros, altura igual a 6 centímetros. Então, essa área vai ser igual base, que é 2, vezes a minha altura, que é 6, dividido por 2. Posso fazer 2 vezes 6, que é 12, dividir por 2, que vai dar 6. Assim como eu posso simplificar esses 2, que vai dar 6 o quê? Centímetros quadrados. E por fim, a área do trapézio e aí a área do nosso losango, em que traz o seguinte: quando nós estamos falando de trapézio, nós vamos ter uma base maior, denominada por B maiúsculo, uma base menor, B minúsculo, e uma altura representada por H. A área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes H, que é a sua altura. E o nosso losango vai ser composto por uma diagonal maior e uma diagonal menor. Ou seja, a área do meu losango vai ser a medida da minha diagonal maior vezes a minha diagonal menor, dividido, então, por 2. Então, todas essas são as áreas que são mais utilizadas para que a gente possa utilizar essas fórmulas e conseguir chegar em valores quando estamos resolvendo algumas situações. Situação problema 2. Então, nós temos aqui na nossa situação agora, onde nós vamos trabalhar e abordar alguns conteúdos que envolvem a nossa área. Vamos lá. Você aí, como professor agora, deve elaborar uma situação problema que envolva, vou colocar um if aqui na minha situação problema, que envolva área de polígonos. Então, se coloque no lugar desse professor, onde nós vamos ter aí que elaborar, então, uma situação problema. Para tanto, você precisa usar a sua criatividade, relacionar o conceito de área a partir de pelo menos 2 polígonos distintos e apresentar a resolução da situação. Então, nós temos aqui algo que você pode colocar no lugar do professor, onde você pode pensar numa situação e como que eu posso apresentar essa resolução, pensando agora em 2 polígonos distintos e que a gente tenha que abordar o conceito de área. Então, imagine que lá no seu planejamento, né, na sala de aula, você precise pensar numa situação desse tipo. Eu pensei em uma e trouxe para que a gente pudesse aqui, então, resolver aqui na nossa aula agora. Então, vamos lá. Primeiramente, eu trouxe aqui, então, uma praça, né, que está inscrita em uma área retangular, cujos lados medem 300 metros e 500 metros, conforme essa figura que nós temos aqui abaixo. Calculando a área da praça, quanto que a gente vai obter? Então, a área da praça é essa área aqui, que eu estou rasurando aqui, rachurando, né, para que a gente possa identificar. E eu preciso, então, calcular a área dessa praça. E claro que nós temos algumas medidas que já são dadas e a gente precisa utilizar, então, essas medidas. Primeiramente, eu vou calcular a área total, primeiro, desse retângulo maior, e depois eu vou tirar a área dessas outras figuras que são menores. Se você tiver alguma outra opção, fazer uma divisão da figura, cada um pode optar aí por um caminho diferente. Então, a área total dessa figura, lembrando que aqui ela mede 300 metros e aqui 500, eu tenho um retângulo. Lembrando que a área do retângulo vai ser base vezes altura,
ou seja, 500 vezes 300, que vai dar então 150 mil. Mil o quê? Eu estou trabalhando com metros quadrados, porque eu estou trabalhando com área. Quer dizer que todo o meu retângulo, então, vai medir 150 mil metros quadrados. Então, nós temos que estar atento aqui nesse tipo de atividade para a nossa transformação, para a nossa unidade de medida, uma vez que se eu estou trabalhando com metros, as duas medidas também são em metros, então isso facilita e a gente pode dar continuidade tranquilamente. E olha a observação, eu coloquei a resposta como sendo metros quadrados porque eu estou trabalhando com área, tá? Dando continuidade, então nós já calculamos aí a quantidade total, né, dessa área. Agora nós precisamos calcular a área dos dois triângulos, desses dois triângulos que compõem, assim como nós precisamos calcular a área desses dois retângulos, e depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos subtrair daquele total. Então, primeiro eu vou calcular a área dos dois triângulos. Tanto faz, né, quem eu escolho como sendo altura ou base aqui no meu triângulo. Então, eu posso chamar aqui o 150 de base e o 75 de altura, ou vice-versa, porque os dois vão multiplicar. Porque a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, essa é a fórmula para que a gente possa calcular a área do meu triângulo. Então, vai ser 75 vezes 150 dividido por 2. Por que eu coloquei esse 2 aqui na frente que está multiplicando? Porque nós temos 2 triângulos, tá? Então, por isso que eu estou multiplicando 2 vezes o valor daquela área. Então, eu fazendo 75 vezes 150, esse 2 eu posso até simplificar já com esse 2 que está multiplicando aqui acima. Então, 75 vezes 150, 11.250. Reparem que todas as minhas unidades de medidas estão em metros quadrados. Já achei, então, a área dos dois triângulos. Vou fazer agora o mesmo procedimento para que eu possa encontrar a área dos dois retângulos. Novamente, vou multiplicar por 2, porque eu tenho duas figuras. A área do meu retângulo, 50 vezes 100, base vezes altura. 50, então, vezes 100. Só que eu tenho que multiplicar ainda por 2, 10.000, o quê? Metros quadrados. O que nós vamos fazer agora? Então, eu tenho que a área total desse meu retângulo maior, que eu acabei de calcular anteriormente, é 150 mil metros quadrados. Menos o quê? Esse menos vai ficar para fora do parênteses, porque eu tenho que subtrair de toda a somatória que nós temos. Quanto que é a soma de todas essas figuras que compõem a minha lateral? Que são esses dois triângulos e esses dois retângulos. Então, os dois retângulos, 10.000 metros quadrados. Os dois triângulos, 11.250 metros quadrados. Fazendo, então, essa somatória e subtraindo de 150 mil metros quadrados, nós vamos ter como resposta, então, a área total dessa praça, que é essa área que nós temos aqui, que está até com uma cor diferente, é igual, então, a 128.750 metros quadrados. Nesse tipo de atividade, tem pessoas que às vezes tentam dividir a figura, tentam encontrar outras formas, outros caminhos para que seja possível essa resolução. Não está errada. O que a gente tem que se atentar? Que o resultado, a resposta tem que ser a mesma, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso. É muito comum a gente tentar decompor uma figura, até uma dica que eu sempre dou, é tentar montar outras figuras ou repartir em retângulos, em triângulos, em quadrados, para que a gente possa calcular a área de cada pedaço e depois talvez somar o que for mais fácil para cada um. Tá legal? Então, eu espero que tenha ficado claro para você essa atividade. Nós temos um momento agora de
interação, onde nós vamos colocar em prática o que nós estamos vendo até agora na nossa aula. Eu quero ver você participando, eu quero ver seu nome aqui na nossa aula, do seu polo. E é muito bacana esse momento, porque eu quero ver se você está compreendendo aquilo que nós vimos até o momento da nossa aula. Então, vamos lá. Então, você já vai se preparando aí para que você possa colocar o nosso código, então, olha lá o código 638254. Então, para quem ainda não entrou, corre que eu vou dar mais um tempinho para que você possa entrar, para que a gente já possa iniciar. Olha que legal, já tem gente participando. Muito legal. E eu vou dar o start da nossa atividade, hein? Então, olha lá que legal, nós temos um ranking muito bacana. 5 pessoas acertaram aí qual era a área da nossa figura. Então, vamos lá conferir para ver quem são os pódios de hoje. Olha que legal, o Gustavo, então, o José Quaresma e o Rogério Faria. Parabéns, galera, muito legal a participação de vocês. Fico muito feliz, então, para que a gente possa voltar agora. Então, calcular aí dar continuidade na nossa aula e resolver, então, essa atividade do nosso Kahoot. Então, nós tínhamos lá uma figura, corrigindo junto com vocês, uma figura que tinha mais ou menos essa representação. Claro que eu vou fazer um esboço aqui, né, para que a gente possa resolvê-la, onde eu tinha como medidas 5, 4, 3, 8 e aqui como todo 6.
Então, o que eu aconselho, né, para que a gente possa resolver aí essa figura, a área dessa figura? Primeiramente, eu vou fazer uma divisão aqui. Então, se eu tenho que toda essa medida é 3, quer dizer que essa medida aqui também é 3. Se eu tenho que toda essa medida é 8 e essa medida é 4, então esse pedacinho aqui é 4. Restando aqui uma altura de 3 também no meu triângulo. Então, eu vou fazer a área primeiro do meu retângulo. Quem vai ser a área do meu retângulo? 8 vezes 3. 8 vezes 3, então a área do meu retângulo vai ser 24. E a área do meu triângulo ficou lá em cima, vai ser base, que é 4, vezes a minha altura, que é 3, dividido por 2. Então, nós vamos ter que a área do meu triângulo vai ser 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Somando as duas áreas, 24 mais 6, eu tenho como sendo a minha área total 30. Claro que cada um pode seguir um outro caminho, tem pessoas que optam em fazer pelo trapézio. O importante é que a gente chegue na mesma resposta da nossa área. Muito legal a participação, fiquei muito feliz e espero que tenha ficado claro para você esse cálculo. Nós vamos falar agora de áreas de polígonos regulares. Então, independente do tamanho, da medida desse polígono, nós vamos falar aí então de como que a gente se compõe, independente da quantidade de lados que tem esses polígonos. Então, vamos lá. Primeiro, se eu estou falando da área de um polígono regular, aqui eu estou trabalhando um exemplo. Uma coisa interessante que nós temos que levar em consideração quando nós estamos falando de área de um polígono regular, nós temos que tentar encaixar aí triângulos dentro desse polígono. Sempre vai encaixar diversos triângulos e é a partir desse triângulo que a gente parte então para a área desses polígonos. Então aqui nós temos um polígono regular, esse polígono é aquele que tem 6 lados. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados que são congruentes, que têm a mesma medida. Então, nós temos um hexágono regular. Primeira questão que nós temos que levar em consideração. Eu vou sempre partir da minha área do triângulo para que eu consiga identificar qual é a área do meu polígono como um todo. Então, lembrando que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Considerando esse meu triângulo aqui, nós temos que a base dele é L, vezes, no caso, a minha altura aqui, que está sendo denominada por A, dividido por 2. Logo, a área do meu polígono regular vai ser o quê? Concorda comigo que esse polígono está sendo composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos? Quer dizer que se eu encontrar a área de um dos triângulos e multiplicar pela quantidade de lados, ou melhor, a quantidade de quantos triângulos eu consigo inscrever dentro desse polígono, eu consigo achar, então, a sua área total, tá? Então, nós podemos dizer que a área de um polígono regular vai ser, então, o número de lados, né? Ali no caso, quantidade de lados que a gente tem, vezes a medida do lado, vezes a altura do meu triângulo, dividido por 2. Quer ver um exemplo que a gente tem? Vamos pegar novamente um hexágono. Vou tentar representar aqui mais ou menos para você um hexágono. Vamos imaginar que esse hexágono é regular, tá? O que nós podemos dizer desse hexágono regular? Que a medida de todos os seus lados é 3, tá? E nós temos aqui, então, o nosso centro. E a partir desse centro, nós conseguimos traçar, então, os nossos triângulos que compõem aqui o nosso polígono. Do nosso triângulo, eu vou utilizar esse aqui, mas podia ser qualquer um, porque eles são todos triângulos equiláteros. Então, eu vou traçar uma altura aqui. E eu digo para você que essa minha altura é 2,6, tá? E eu quero, então, encontrar a área desse meu polígono. A área desse polígono vai ser igual ao quê? Vai ser igual, então, neste caso específico, quando nós estamos trabalhando, ao número de lados que nós vamos ter. Quantos lados nós temos? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes o quê? Vezes aí, neste caso, a minha base,
que é 3, tá? Vezes a minha altura, que é 2,6, e todo mundo vai ser dividido por 2. Então, eu aplicando, resolvendo esse meu cálculo, eu consigo encontrar a área deste meu polígono. Uma outra forma de resolver também a área de um polígono regular, então nós podemos partir aí desta forma, onde nós temos a quantidade de lados vezes da medida dos seus lados, vezes a altura dividido por 2, lembrando que é a altura daquele triângulo, tá? Assim como nós temos uma outra forma de resolver também a área desses polígonos regulares. Por que a gente precisa ter o conhecimento das duas? Porque dependendo da atividade, nós precisamos, às vezes ele dá o perímetro, às vezes ele dá alguma outra situação, uma outra evidência, e a gente precisa saber qual melhor utilizar. Então, vamos ver esse outro procedimento. Este outro procedimento, então, retomando aquilo que nós vimos, relacionado aqui à área do nosso polígono regular, que foi a fórmula que nós acabamos de ver, tá? Este L é uma relação que nós temos com relação ao nosso lado do nosso polígono. Se você tiver alguma dúvida também, você também pode aprofundar lá no seu livro, tá? E considerando, então, este L, onde nós vamos fazer a substituição no lugar do L, a gente coloca toda essa expressão, a gente chega nessa relação que não é muito utilizada, mas eu quis trazer para você ter conhecimento, porque todas têm a mesma função. Assim como nós temos também esse outro método que ele é bem utilizado, que é quando nós estamos... Esse aqui é o que nós estávamos trabalhando anteriormente. Número de lados, que compõe aquele polígono, vezes a medida de cada lado, vezes a altura dividido por 2. Só que quando eu pego, olha que legal, quando eu tenho n vezes L é a quantidade de lados, vezes a medida de lado é o perímetro. Então, eu posso dizer o quê? Posso dizer que a área de um polígono regular também pode ser representada pelo seu perímetro vezes a altura dividido por 2. Todas essas formas, utilizando-as, são possíveis que a gente chegue no cálculo, no resultado da área de um polígono regular. Tudo depende do que a atividade, do que a situação, do que o exercício propõe, e às vezes ele está dando para que a gente possa fazer o uso. Aquela ali onde nós temos ângulo, tangente, é uma das menos utilizadas. Importante que você, sempre que for trabalhar, professora, eu não lembro a fórmula, não consigo decorar. Então, pense, monte o polígono, tente encaixar os triângulos dentro dele e lembrar das relações de quando a gente está trabalhando com área, que tudo fica muito mais claro. Então, como a gente pode perceber, um vai puxando, então, o outro. E eu espero que tenha ficado claro para você como, então, calcular a área de polígonos regulares. Área do círculo. Então, quando nós estamos falando de círculo, nós precisamos ter em mente que círculo é toda a região. Então, nós vamos calcular a área. Se eu estivesse falando de circunferência, nós iríamos calcular o contorno, o comprimento da nossa circunferência. Se é círculo, então nós vamos calcular a área desse círculo. Vamos lá. Então, nós temos aqui um pentágono regular. Esse pentágono, lembrando que o pentágono é aquela figura que tem 5 lados, é um polígono representado por 5 lados. E dentro desse pentágono nós temos algumas características, alguns elementos que nós precisamos ter conhecimento. Primeiro, esse A, que é aquele A que coincide com a altura do meu triângulo, é a minha apótema, tá? Vai aparecer bastante aí em algumas atividades. O R, né, que parte do centro até ao comprimento até a circunferência é o nosso raio. E nós temos aqui o L, que é a medida do lado deste polígono regular. Se eu estou falando de polígono regular, é aquele polígono que tem todos os lados congruentes. Considerando isso, nós temos o seguinte. É outra demonstração que, se você tiver alguma dúvida, você também pode olhar detalhadamente no seu material, que ele vai trazer também a prova de como calcular a área do círculo, tá? A área desse polígono regular, AP, de N lados, é dado por... Então, o que nós vamos utilizar, o que nós vamos considerar aqui, tá? Esse N vai ser a quantidade de lados
e esse AT é a área total. A área total de quem? Olhando para a nossa representação aqui ao lado, nós podemos observar um triângulo. O que nós temos nesse triângulo? Nós temos um A, que é o lado que forma aquele meu polígono. Então, nós podemos dizer que ele é a nossa base. E nós temos a nossa apótema, que está coincidindo com a nossa altura do nosso triângulo, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, olha lá. Eu posso dizer que aqui nós temos a área, é base vezes altura, dividido por 2. E se eu quero a área de toda essa minha região que está aqui de outra cor, é como se eu estivesse multiplicando a área desse meu único triângulo pela quantidade de triângulos existentes aqui, que é o número N. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados. Quer dizer que nós vamos multiplicar, então, por 12 vezes para que a gente possa encontrar essa área total. Primeiro de tudo, esse produto de A por H, que é a área, ele é o valor do perímetro regular. Por quê? Por que a gente pode dizer que ele é o perímetro? Quando a gente começa a aumentar a quantidade, olha que legal, quando a gente começa a aumentar, quanto mais lados a gente vai colocando ali dentro daquele polígono, a gente vai tendendo a algo, que é o quê? Que é o comprimento da minha circunferência. Até tem alguns vídeos disponibilizados na internet que mostram isso. Ou você pode também criar isso no GeoGebra, que é um software que ajuda muito e auxilia muito nesse tipo de representação. Quanto mais você vai aumentando a quantidade de lados do seu polígono, mais aquilo vai tendendo e vai se aproximando ao comprimento da circunferência. E o que é o comprimento da circunferência? É o perímetro da circunferência. Então, a gente começa a fazer esse tipo de relação. Então, voltando, o que nós temos aqui? Que o A é a aresta, então, do nosso polígono, o H é a altura, e esse R, ele é, então, o nosso raio do círculo, que é algo que nós já estávamos aí trabalhando. Então, nós vamos ter o seguinte, que a área desse polígono vai ser o perímetro do polígono regular, vezes o quê? Vezes a altura, dividido por 2. Então, vamos notar o seguinte, que se a gente aumenta o número de lados do polígono regular, é o que eu acabei de dizer, a tendência é de que seu perímetro fique cada vez mais parecido com o comprimento da circunferência. Quanto é o comprimento da minha circunferência? 2πr. E que a altura de cada triângulo formado do polígono regular fica igual. Então, essa altura aqui também começa a tender, começa a se aproximar do raio da minha circunferência. Então, diante disso, o que nós podemos concluir? Que a fórmula do cálculo da área de um círculo ela pode ser indicada da mesma forma que a área de um polígono regular. Uma outra coisa que eu já fiz bastante também antes de concluir, que às vezes fica um pouco difícil para a gente entender como que é feita essa amplitude que vai abrindo, não sei se você se lembra de ter feito isso na educação básica, mas você faz o círculo, monta os triângulos dentro dele e vai recortando e abre esse círculo. Você começa a observar que é possível a gente fechar também um retângulo e que a gente coincide, então, aquele raio com aquela altura. Tudo fica mais claro quando a gente começa a trabalhar aí com a questão da dobradura. Então, se você tiver alguma dúvida com relação a isso, além de vídeos, softwares que nós temos aí que podem nos auxiliar, às vezes esse tipo de atividade com dobradura também pode, tá legal? Voltando aqui, então, nós temos o seguinte, que a área do círculo vai ser o perímetro, que é o perímetro do polígono que vai coincidir com o comprimento da circunferência, que é 2πr. Lembre-se que a altura começa a tender a ser o raio, então no lugar da altura eu vou multiplicar novamente pelo raio, tudo isso dividido por 2. Lembrando, esse 2 vai simplificar com esse 2, então eu tenho que a área do meu círculo vai ser πr vezes r ao quadrado. Por isso, a área, então, do meu círculo, a gente geralmente denomina como sendo πr ao quadrado. Um exemplo que a gente pode utilizar é que se eu tivesse um círculo de R2, se eu quero calcular a área desse círculo, vai ser igual, então, a π vezes o raio, que é 2 elevado ao quadrado. Então, a área desse círculo
vai ser igual a 2 elevado ao quadrado, 4π. Algumas atividades ainda trazem o π como sendo um valor aproximado a 3,14. Cabe aí a gente decidir se vai usar ou não. Muitos exercícios a gente às vezes fala, considere π igual a 3,14. Ou às vezes deixa em função do π mesmo. Tudo depende do que está sendo pedido naquela atividade. Tá legal? Nós vamos resolver um exercício para que a gente possa aplicar alguns conhecimentos que envolvem a área. Então, olha lá. Ana precisa comprar ladrilhos para colocar na borda da sua piscina. Então, a Ana está com um objetivo aí e ela precisa resolver esse objetivo. Para isso, ela precisa saber o quê? A medida exata do contorno da sua piscina. Sabendo que o raio da semicircunferência mede 2,4 metros, qual que é o comprimento total da borda da piscina? Então, o que nós temos que levar em consideração? Se a própria atividade já está dizendo que o raio da semicircunferência, metade da circunferência. Se o raio da semicircunferência é 2,4, quer dizer que esse R é igual, então, a 2,4 metros, tá? Se é semicircunferência, quer dizer que aqui, se eu juntar essa parte com essa parte, nós formamos, então, uma circunferência. Outra característica que nós temos que pensar aqui, se eu estou pedindo somente o contorno, quer dizer que nós precisamos calcular o perímetro dessa piscina. Então, eu preciso calcular quanto mede aqui e quanto vai medir aqui. Então, para isso, nós vamos utilizar os conhecimentos que nós temos com relação aos perímetros, tanto de uma circunferência quanto de uma figura retangular. Então, vamos lá. Para que eu possa calcular o comprimento daqui com o comprimento daqui, desse lado, concorda comigo que é como se eu tivesse uma circunferência completa? Então, eu vou calcular primeiro o comprimento da minha circunferência. De raio, o exercício mesmo já trouxe que meu raio é igual a 2,4 metros. Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o R, que é o meu raio. Então, eu tenho que o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes π vezes quem? Vezes o meu raio, que é 2,4 metros. Então, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes 2,4, 4,8 π metros. Se eu quiser ainda substituir o meu π, vamos considerar aqui que o meu π seja 3,14. Então, no lugar do meu π, eu vou colocar 4,8 vezes 3,14 metros, resultando, então, no comprimento de 15,07 metros. Então, esse é o comprimento dessas duas regiões que estão na borda da minha piscina. Então, primeiro, professora, como que eu sei que é uma circunferência? Lá na própria situação, ele trouxe a informação dizendo que ali nós tínhamos o raio de uma semicircunferência. Então, quer dizer que as duas pontas, quando eu somo-as, nós temos, então, uma circunferência. E se eu quero o contorno, então nós temos que determinar o perímetro dessa circunferência, ou seja, o comprimento da minha circunferência, que é dado por 2πr, tá? Feito isso, a gente ainda precisa calcular o quê? Tá faltando as medidas daquele retângulo, para que a gente possa somar e, enfim, chegar, então, no comprimento total para que ela possa levar e fazer o orçamento de quanto de ladrilho ela precisa para conseguir cercar, então, aí fazer toda o acabamento na sua piscina. Então, voltando, nós já identificamos, então, essas duas regiões. Agora, nós precisamos calcular o quê? Essa medida com essa medida que são o quê? Congruentes. Então, nós temos o seguinte, aquele perímetro ali, que é aquele lado,
Vamos chamar de lado, né? O lado vai ser igual ao quê? 2R. Só que quem é o meu R? 2,4. Então, 2 vezes 2,4 metros. E isso vai ser igual a... Quando eu faço 2 vezes 2,4, vai ser 4,8 metros. Quer dizer que eu tenho 4,8 metros aqui e eu tenho 4,8 metros aqui. Só que eu quero o perímetro total. Quanto é o meu perímetro total? O perímetro total vai ser essas laterais, formados aí pela circunferência, 15,07 metros, mais um outro lado que é 4,8 metros, mais o outro lado que é 4,8 metros. Então, eu tenho que o perímetro total, somando 15,07 mais 4,8 mais 4,8, totalizando em 24,67 metros. Quer dizer, então, que a pergunta era, né? Qual que é o comprimento total da borda dessa circunferência? O que nós temos aqui? Quando eu estou trabalhando com perímetro, quer dizer que nós temos o seguinte, que a gente tem que calcular todo esse perímetro para que a gente possa, então, chegar aí no cálculo de quanto é necessário para que ela consiga, então, cobrir toda a borda dessa piscina. Então, eu espero que tenha ficado claro para você essa atividade e como que a gente pode utilizar esses conceitos que envolvem, então, como que a gente pode usar esses conceitos para que a gente possa resolver algumas atividades. Situação, problema de número 3. Então, nós temos mais uma situação, nós vamos resolver mais uma situação para que a gente possa aplicar alguns conceitos da nossa aula de hoje. Então, João pretende ladrilhar, olha aí mais uma situação onde nós vamos trabalhar a parte de ladrilhar uma área no formato, só que agora o formato é circular, de 12 metros de diâmetro. Então, imagine uma área, né, em que ela seja de forma circular, ela tem esses 12 metros de diâmetro. E para isso, ele vai realizar o orçamento da obra e pediram aí para que ele aumentasse 10% a quantidade de metros quadrados de ladrilhos, afirmando que existe algumas perdas na construção e nós temos que determinar quantos metros quadrados de ladrilhos devem ser comprados. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Nós vamos agora ladrilhar todo um espaço de formato circular. Então, se eu vou falar de ladrilho, eu tenho que preencher uma região. Neste caso específico, eu estou falando de área. E isso a gente tem que saber diferenciar de quando nós estamos falando do perímetro. Até uma questão que eu quero chamar a atenção de quando nós estamos falando do perímetro. Existem algumas referências bibliográficas que podem usar outras nomenclaturas para trabalhar perímetro, para trabalhar área. Até um exemplo que eu gosto bastante de falar é que quando a gente está falando do retângulo. Em muitos livros vai aparecer lá comprimento, largura, às vezes a gente chama de base, às vezes a gente chama de altura. Alguns autores acabam utilizando, vamos falar de perímetro, chama de uma outra nomenclatura. Isso depende de que tipo de autor a gente vai utilizar. Eu, particularmente, uso algumas nomenclaturas. Não sei se você já percebeu, até quando eu vou trabalhar aí com área, por exemplo, eu gosto de colocar a área e faço o desenho da figura que eu estou trabalhando com a área. Faço assim, área do triângulo. Faço um triangulinho. Isso é uma particularidade minha. Eu quero calcular o perímetro, eu uso o P. Às vezes tem lugares que não vai usar o P. Ou melhor, às vezes eu utilizo o lado como sendo L, tem lugares que não vai utilizar. O importante é que você consiga entender a denotação, trabalhar, olhar para aquilo e falar, não, eu sei que a área eu tenho que multiplicar aqui por aqui. Eu sei que se eu vou fazer perímetro, eu tenho que somar esse lado, mais aquele lado. Tá? Então, são características e isso vai acontecer muito dependendo do tipo de referencial teórico que eu vá utilizar.
é muito comum e a gente tem que estar esperto e atento, por isso a importância de se entender a essência e o conceito daquilo. Nessa situação agora, como a gente vai fazer? Vai cobrir toda a região, nós precisamos ter em mente que nós vamos trabalhar com a área, então, do nosso círculo. Lembrando que nós vamos ter que calcular essa área, mas ainda vamos ter que adicionar 10% aí, então, desses ladrilhos, tá? Então, primeiramente, como a gente tem que o diâmetro é 12 metros, isso aqui é outra pegadinha que às vezes aparece. Se eu sei que o diâmetro é 12 metros, o quanto é o meu raio? O diâmetro é 2 vezes a medida do raio, ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Se o meu diâmetro é 12, o meu raio é 6 metros. Primeira informação, tem gente que já pega de cara, já joga o diâmetro ali na fórmula e já tenta calcular a área. E às vezes tem a alternativa correta com esse tipo de erro. Então, nós temos que estar espertíssimos com isso. Quanto é a área do círculo? A área vai ser π vezes r ao quadrado, que é o meu r, que é o meu raio que eu acabei de encontrar aqui. Então, eu tenho que a área vai ser π, no lugar do raio eu vou colocar 6, área igual a π. 6 vezes 6, 36. Vou substituir no lugar do meu π 3,14. Foi uma opção minha. Pode ser que você queira deixar como sendo π. Às vezes tem que ficar esperto porque não tem a resposta em π. Então aí a gente precisa fazer essa substituição. Mas também não está errado se eu deixar o π. 36 vezes 3,14, 113,04, o quê? Metros quadrados, porque aqui nós estamos utilizando a unidade de medida como sendo metros. Quer dizer que toda a região que ele pretende ladrilhar tem 113,04 metros quadrados. Mas temos algo que tem uma outra observação na nossa situação. Precisamos aumentar ainda 10% dessa região. Porque pode ser que quebre, pode ser que a gente, às vezes, tenha um rejunte, alguma coisa ali que ficou, que quebrou e a gente precisa reutilizar. Então, pediram para comprar mais 10%. Como fazer o cálculo desses 10%? Então, vamos lá. Lembrando, reforçando, questão de matemática básica, se eu quero achar 10%, o próprio nome já diz, né? 10% é 10 por 100. Então, se eu quero achar 10% de algum valor, é só eu fazer 10 por 100 de 113,04, que era, então, a minha área total que eu acabei de encontrar anteriormente. Como que eu faço, então, essa multiplicação? Tem diversas formas. Tem gente que vai multiplicar 10 por 113,04, dividir por 100. Tem gente que vai optar em simplificar um zero aqui já e só dividir tudo por 10. Ou divide aqui por 10, depois multiplica por... divide por 100 e depois multiplica por 10. Tanto faz. O importante é que você respeite as ordens. Se eu estou multiplicando, o numerador tem que multiplicar, porque aqui é como se nós tivéssemos uma fração de denominador 1. Então, nós temos que considerar aqui esse tipo de multiplicação. Fazendo, então, 10% de 113,04, aproximadamente aí 11,3, né? Então, essa vai ser a quantidade a mais. Esse 11,3 é metros quadrados, porque nós estamos encontrando a área como um todo, 10% da área, por isso o quadrado. Então, o total, né, de metros quadrados de ladrilhos que vão ser comprados vai ser aquele total de 113,04 metros quadrados, mais esse 10%, que é aproximadamente 11,3 metros quadrados. Somando, então, em 124,34 metros quadrados. Então, a gente utilizou os conceitos que envolvem a parte de área de um círculo, identificou essa pegadinha com relação ao diâmetro. Se você não sabe o que é um diâmetro e que relação ele tem com o raio, você já não consegue calcular a área. Muitas pessoas, às vezes, erram com relação a esse cálculo. E claro que ainda tinha aquele adicional de 10%, que é matemática básica. E se você não sabe calcular porcentagem, você também não conseguiria resolver essa situação.
temos uma atividade agora para que você possa colocar a mão na massa e colocar em prática o que nós vimos aqui na nossa aula. Eu quero ver você participando do nosso chat, mandando a sua contribuição, que eu quero falar do teu polo aqui ainda na nossa aula de hoje. Então, vamos ver a nossa atividade. Temos um quadrado simples, bem objetiva. Esse quadrado tem lados medindo 2 mais raiz de 2. E eu quero que você discuta com o teu colega, discuta aí com o seu tutor e determine para mim a área desse quadrado, que a gente já volta com a resolução. Muito legal os polos participando aí. Acho que tem o polo do Paraná, polo de Ivaí, muito bacana, é isso mesmo que eu quero. Polo Rosário do Havaí, que também participou da nossa aula hoje. É isso mesmo que eu quero, que vocês mandem as contribuições do nosso aluno. E agora nós vamos fazer a nossa correção para ver aí se teve algum deslize ou não. Vamos lá. Então, se eu quero calcular a área desse meu triângulo, do meu quadrado, perdão, nós temos que fazer lado vezes lado. E aqui nós temos que tomar muito cuidado quando vamos fazer lado vezes lado. Por quê? É uma pegadinha, porque aqui nós temos que fazer a distributiva. Então, a área do quadrado vai ser igual. 2 vezes 2, olha lá, 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz quadrada de 2, mais 2 raiz de 2.
Agora eu vou fazer a mesma multiplicação, só que para essa raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, nós temos que a área do nosso quadrado vai ser 4, 2 raiz de 2 mais 2 raiz quadrada de 2, 4 raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 4, 2. Então, eu tenho a área do meu quadrado como sendo 4 mais 2, 6, mais 4 raiz de 2. Vou substituir no lugar dessa fazendo raiz de 2 vezes 4, vai dar um valor aproximado de 5,66. Então, a área total desse meu quadrado vai ser 6 mais 5,66, ou seja, 11,66 o quê? Centímetros quadrados. Então, nós temos que estar aí atentos a essa distributiva. Eu coloquei de propósito para que você ficasse atento. É muito comum a gente elevar ao quadrado e fazer o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Então, vamos ficar esperto para que a gente não caia mais nesse tipo de pegadinha. E muito obrigada por essa participação. E quem tiver dúvida aqui com relação à matemática básica, não esqueça dos nossos estudos continuados em matemática, que estão acontecendo aí nas quartas-feiras, assim como a gente tem um projeto de educação financeira que está sendo um sucesso e eles acontecem nas nossas terças-feiras. Então, não percam aí nossa equipe docente que está toda empolgada, se preparando para que a gente possa levar aí da melhor forma possível todo o conteúdo para você. Recapitulando, vamos fechar a nossa aula e retomar tudo aquilo que nós vimos até agora. Então, vamos lá. Primeiro, retomando, fazendo aquela organização no nosso pensamento, para que você não esqueça mais, então, a nossa área do nosso retângulo vai ser base vezes altura, ou se alguém preferir, largura vezes comprimento, quando a gente quer calcular a área do retângulo. Aqui, no caso, só corrigindo, tá? Que se eu estou falando de área, só vou substituir no lugar do meu P. A área do meu quadrado vai ser lado vezes lado, ou melhor, L ao quadrado. Do paralelogramo, base vezes altura, lembrando que quando a gente está falando do paralelogramo, ele coincide com a minha área do retângulo. Triângulo, ela é a metade da área do meu paralelogramo, que vai ser base vezes altura dividido por 2. O losango, aquela figura em que nós temos a diagonal maior e a diagonal menor, então a área do meu losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. O nosso círculo, denominado, então, quando eu estou falando aqui, corrigindo, nesse caso nós estamos aqui, 2πr é o perímetro, ou seja, o comprimento da minha circunferência, que é 2πr. Quando eu estou falando de área do círculo, é πr ao quadrado. Então, arrumando aí no nosso slide, aqui é quando eu estou falando do nosso perímetro, tá? Que é a questão do soma, né? Da soma de todos os lados. E o nosso trapézio, que vai ser base maior mais a base menor vezes a altura, dividido, então, por 2. Então, aqui nós estamos trazendo aí todas as fórmulas de uma forma bem resumida. Lembrando de que quando nós estamos falando com polígonos de figuras regulares, e se eu quero o perímetro delas, eu posso dizer que o perímetro vai ser igual ao número de lados vezes a medida de cada lado, generalizando, e onde a gente trabalha com esse perímetro também para determinar a questão, principalmente da área dos polígonos regulares. Fica a dica quando nós estamos falando de polígonos regulares e se eu quero determinar a área, onde nós sempre vamos pensar na área daqueles triângulos que compõem aquele polígono e que a área dele é a quantidade de triângulos que eu consigo encaixar. Então, eu posso determinar a área de um triângulo para que eu possa encontrar a área como sendo um todo. Interessante como o triângulo ele faz e compõe todas as nossas figuras geométricas, né, como sendo uma base de tudo. Então, importantíssimo aqui, chegando no final da nossa aula, no final da nossa disciplina, onde passamos aí por diversos caminhos e traçamos, chegando agora na nossa última aula falando de perímetro e área e destacando a importância. Eu não quero que você erre mais a questão de unidade de medida, então olhei para uma atividade, primeira coisa que eu vou ver,
se aquela unidade de medida é igual a outra e eu posso fazer então as operações e não errar mais. Então eu agradeço imensamente a participação, a colaboração de cada um, uma boa sorte, bom estudo e até uma próxima.